versículo 1 de Hebreus, o que o escritor Paulo foi? O nosso escritor, que é Paulo, eu acredito, tem muita característica dele, não podemos afirmar, mas por que ele começa aqui o primeiro versículo, Hebreus 1:1? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos quais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus, havendo falado antigamente pelos profetas, falou-nos agora através do Filho. Nós vemos o Senhor Jesus nas Escrituras como o Cordeiro de Deus. Quando João Batista vê o Senhor Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Isaías, ele foi levado como ovelha muda diante dos seus confiadores. Mas nós vemos também o Senhor Jesus como o nosso sumo sacerdote. Nós abrimos lá em Hebreus 2, mesmo versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. E capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Em Hebreus capítulo 9, nós temos no versículo 11: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Se a gente olhar para o tabernáculo, nós vamos ver que existia a figura do ofertante, existia a figura da oferta, e existia a figura dos sacerdotes e principalmente do sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano na presença de Deus, no Santo dos Santos, com o sangue, e apresentava diante de Deus o sangue. E aqui nós vemos o Senhor Jesus, então, como o nosso sumo sacerdote, entrando na presença de Deus, levando não sangue alheio, não sangue de bodes, nem de touro, nem de outros animais, mas com o seu próprio sangue. Nós vemos a figura do Senhor Jesus como o sacerdote, aquele que entrou por nós na presença de Deus. Ele como a oferta, a ovelha que foi ofertada, o sacrifício pelo pecado, a ovelha, o sangue dessa ovelha, o seu próprio sangue apresentado para Deus. E também nós vemos o Senhor Jesus com outro caráter. Se o sacerdote, o que nos fala do sacerdote? O sacerdote é aquele que leva diante de Deus as nossas necessidades, leva diante de Deus as nossas ofertas. O pecador não poderia chegar até a presença de Deus. O pecador não poderia entrar no Santo dos Santos. Só entrava o sumo sacerdote. Ele que era a pessoa determinada para entrar no Santo dos Santos, no lugar onde ia ser apresentado o sangue para Deus. E ele então era o intermediário entre o homem pecador e Deus. Mas nós vemos um outro caráter, que é o caráter do profeta. O profeta é aquele que traz de Deus as demandas de Deus para com o homem. Se o sacerdote então leva do homem para Deus,
O profeta traz de Deus para o homem. E nós vamos ver aqui um pouquinho do Senhor Jesus como um profeta. O Senhor Jesus foi um profeta. E ele mesmo, nós vemos nas Escrituras, ele mesmo se denomina um profeta quando ele diz: convém caminharmos hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Ele diz também, para quando ele estava na cidade dele, que não existe profeta, né, com honra na sua própria cidade. Ele mesmo se denomina, nós sabemos que o Senhor Jesus foi um profeta, ele mesmo se denomina, se caracteriza, e as pessoas também reconheciam nele como um profeta. Não é esse o profeta que havia de vir? Os judeus, eles aguardavam um profeta, porque havia uma promessa de um profeta nas Escrituras. E ele era muito aguardado, esse profeta. Era um profeta que seria como Moisés, mas acima de Moisés. Nós vemos em Atos, capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será extirpada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então, havia uma promessa de que Deus levantaria esse profeta. E onde está escrito isso? Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então está aqui a promessa desse profeta, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Quando foi esse tempo em Horebe que eles disseram que eles não queriam ouvir a voz do Senhor? O povo não queria ouvir a voz do Senhor. Quando foi? Foi quando foi dado a lei. Em Êxodo capítulo 20, abrindo lá, quando Moisés sobe a montanha para falar com o Senhor,
E Moisés desce, depois no capítulo 19, versículo 7, e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Na verdade, essas são as palavras da lei que o povo disse que eles iriam cumprir a lei da maneira como o Senhor havia anunciado. Eles disseram: tudo o que o Senhor nos tem falado, faremos. Nós sabemos que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através do Senhor Jesus. A lei servia para mostrar para o homem, né, que fazia voltar o pecado, para que o homem pudesse ver o quão pecador que ele era, né? Sem lei não tem como o pecado ser demonstrado, né? Mas com a lei ficou patente que o homem era pecador, e o homem não consegue fazer toda a lei. Ninguém cumpriu jamais toda a lei. Apesar de eles terem dito aqui, o Senhor pode dizer tudo o que Ele quer para nós, que nós vamos fazer tudo o que Ele nos tem falado. E quando foi dado a lei, nós vemos que a atmosfera, o local no Monte Horebe, quando foi dada a lei, não foi uma coisa suportável para o homem. O homem não conseguia suportar a presença do Senhor. O homem não podia ver a Deus. O homem não podia tocar o monte, porque ele seria morto, ele seria extirpado. Quando foi dada a lei, foi uma situação assim horrível para o homem. Foi horrível para o homem. E o Senhor falava, né? O Senhor falava através de Moisés, e Moisés falava ao povo. E esse profeta, que é o Senhor Jesus, ele então, como Moisés, falaria as palavras que Deus havia colocado na boca dele. Se a gente for ler agora aqui em Êxodo 20, podemos ler um pouquinho do capítulo 19 ainda? Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirás ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram seus vestidos, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente.
E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Araão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Agora no versículo 18 do capítulo 20. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. E então quando foi dada a lei, foi uma atmosfera de terror. O homem estava todo tremo, todo tremendo, né? Até Moisés fala que ele estava tremendo. Tal era o monte fumegando, né? Aquela nuvem espessa, sonido de buzina que cada vez aumentava mais, deixando o povo mais, aquele sonido, aqueles trovões. E o povo diz assim, tanto quando eles viram aquela cena, eles dizem para Moisés: opa, nós não queremos entrar nessa coisa não, porque nós vamos morrer. Não fale Deus conosco, eles dizem no versículo 19, capítulo 20. Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, nós vemos que Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Essa era a ordem. E só Moisés, depois Araão, podia subir ao povo para falar com Deus. Deus não descia, né? Deus descia no monte. E o homem subia, e Moisés subia. E falava com o Senhor, e depois falava com o povo. E eu acredito que eles estavam querendo ver a hora que terminasse isso, né? Terminasse tudo bem, porque eles estavam com medo. Eles não queriam mais ouvir a voz de Deus, porque era um Deus tremendo. Era um Deus tremendo, um Deus forte. E essa foi a situação que o homem recebeu a lei. E quando nós vemos lá em Deuteronômio, nós abrimos lá, o que Moisés nos diz, Deuteronômio 18, 16, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram nisso que disseram. E daí? Como falaria Deus com o homem? O Senhor teu Deus se despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Eles pediram, não queria mais que Deus falasse com ele. Então ia ter que ter uma outra pessoa. Deus falou assim: bom, vocês não querem mais ouvir minha voz? Tá bom, eu vou te dar uma outra pessoa, um outro profeta, e esse vai ouvir tudo o que eu tenho para falar e vai dizer para vocês.
E nós vemos na pessoa do Senhor Jesus que esse homem encarnado, esse Deus encarnado, veio em carne para conversar com o homem. Não veio de uma forma como nessa que nós lemos, na atmosfera quando foi dada a lei, quando o homem não podia chegar perto, quando o homem não podia tocar a Deus, como o homem não podia ouvir aquele barulho ensurdecedor que mais atrapalhava, né? Mas quando o Senhor Jesus veio com uma voz mansa e uma voz calma, nada de terremoto, nada de fogo, né? Nada de nuvem espessa, nada de som de buzina. Ele veio, nasceu numa manjedoura. A proximidade dessa pessoa do homem, do Senhor Jesus do homem, ele veio a ponto do que o homem pudesse tocá-lo, sem medo de morrer. Não foi como aqueles que não podiam tocar o monte, porque Deus estava no monte, e que se alguém se aproximasse, seria morto. Então, Deus vai trazer alguém que possa falar de uma maneira calma e em paz, possa falar diretamente para o homem, para que o homem possa saber quais são os pensamentos de Deus. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai prover para o homem esse Salvador maravilhoso, para que ele venha e convença o homem, né? Convença o homem do pecado, mostre que aquele Deus que apareceu no monte é um Deus de amor. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. A lei se resume nessas palavras: amarás ao teu próximo. Então ele veio mostrando, o Senhor Jesus veio mostrando esse Deus que estava encoberto por aquela nuvem espessa. Ele veio trazendo as palavras de Deus. Não na lei. Nós sabemos que pela lei nenhuma alma vai ser justificada, mas pela graça, como nos fala em João, a lei foi dada por Moisés. Naquelas condições, a graça e a verdade vieram através do Senhor Jesus. Nós vemos que graça de Deus para com o homem transformar aquilo, não é? Aquela atmosfera numa situação onde que o homem pudesse ouvir e que o homem pudesse sentir a presença do próprio Deus ali no meio deles. Não é verdadeiramente este o profeta? Diz a mulher samaritana: veja que tu és profeta. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele andou de uma tal forma aqui, obedecendo aquilo que estava escrito em Deuteronômio, que é o seguinte, não precisa abrir lá: eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O Senhor Jesus ia falar tudo aquilo que Deus ordenasse. Não saiu dele nenhuma palavra aqui que não fosse colocada por Deus na sua boca. Tudo o que ele ouviu do Pai, tudo o que ele ouviu de Deus, ele falou para o homem aqui. Então, Deus se aproxima agora, esse profeta, em caráter de profeta, tudo o que Deus tinha para falar para o homem, através de Jesus, foi falado. Foi falado.
e muito bem dito e muito bem explicado. Em João 7, quando os principais dos sacerdotes mandam os guardas para prenderem o Senhor Jesus, vão lá e prendam esse homem que está discursando lá. Esses guardas que eram mandados eram pagos para aquele serviço lá do templo, quando eles vão para prender o Senhor Jesus, eles voltam sem o Senhor Jesus. E os principais sacerdotes perguntam para aqueles guardas: por que não o trouxeste? Foi uma ordem nossa dada, por que vocês não o trouxeram? Eles respondem: nunca nenhum homem falou como esse homem. Eles nunca haviam ouvido coisa parecida. Eles estavam ali, aqueles guardas, estavam convivendo com os sacerdotes, estavam convivendo no templo com aqueles que eram os escribas, os príncipes, aqueles que sabiam tudo da lei, mas nunca tinham ouvido palavras inefáveis, palavras iguais. Nós não sabemos exatamente as palavras que o Senhor Jesus estava proferindo naquele dia, mas palavras, talvez seja até para esse testemunho que esses guardas deram para aqueles sacerdotes, que eles nunca haviam ouvido. Homem algum falava como ele. Como nós podíamos trazê-lo de volta? Eles ficaram tão maravilhados, que eles podiam ter mentido, até poder ter dito assim: olha, a multidão impediu que nós trouxéssemos aquele homem, foi impossível chegar até ele, queriam nos matar, não deu para trazer de jeito nenhum. Mas eles foram sinceros e proferir uma palavra dessa na presença dos sacerdotes, era uma coisa muito má. Falar para os sacerdotes que aquele homem era uma maravilha, né? Era uma coisa que eles realmente ficaram maravilhados. E nós sabemos que o Senhor Jesus disse palavras inefáveis. Nós vemos o amor do Senhor Jesus para com as pessoas, né? Vai e não peques mais. O Senhor Jesus curando, ressuscitando, né? Quando ele ressuscita lá o filho da viúva de Naim, não é esse o grande profeta que havia de vir? Nós vemos, né? O povo estava esperando esse profeta, e só que quando ele veio, nós vemos o Senhor Jesus falando com os judeus, né? Por que não quereis ouvir as minhas palavras? Por que as minhas palavras não entram em vós? Eu falo, depois nós vamos ler versículo por versículo aqui, eu falo daquilo que tenho ouvido diante do meu Pai. Vós falais daquilo que eu ouvi diante do vosso pai, que é o diabo, ele fala para eles. E o Senhor Jesus, então, fala as palavras, ele nunca jamais, ele se enganou em uma palavra que ele disse. Nunca ele teve que voltar atrás. Nenhuma palavra que saía da boca do Senhor Jesus voltava vazia. Era impossível que a palavra de Deus voltasse vazia. Nunca houve engano algum na sua boca. Nunca ele falou: acho que eu falei demais. Quando ele se dirigia para as pessoas, quando ele tinha que ser áspero, né, com os religiosos, sepulcros caiados, vós sois como os sepulcros caiados, isso era exatamente para mostrar o estado deles, por dentro, pintura bonita, por dentro cheio de ossos. Nós vimos o Senhor Jesus, nunca ele disse uma palavra por engano. Tudo o que ele falou foi exatamente o que ele havia ouvido do Pai e do que era para ele falar. Nós vemos esse profeta, o profeta tinha, como nós lemos, se o profeta disser alguma coisa que não devia falar, e se não acontecer alguma coisa que ele disser, esse profeta deve ser morto. Portanto, ele nunca falou alguma coisa que o Pai não havia dito para ele. Nunca falou. E disso nós podemos ver
Nós podemos ver aqui alguns versículos. Começa em João capítulo 8, João 7. A gente às vezes lê e não presta bem atenção como o Senhor Jesus fala nesses versículos. Eu pude prestar atenção, a gente vê que realmente ele está ali, esse caráter é o caráter de profeta, fica bem claro quando ele fala essas palavras. Evangelho de João capítulo 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Também no capítulo 8, versículo 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nós vemos um homem em perfeita obediência, né? Um servo, um profeta, aquele que fala como o Pai ensinou, fala da maneira que agradava o Pai. Falo o que eu tenho ouvido. O Senhor Jesus era claro que ele estava transmitindo tudo aquilo que ele havia ouvido lá na glória, lá no céu com o Pai. Tudo que ele tinha que falar para o homem, tudo que Deus tem para falar conosco, irmão, está aqui, ó. Está tudo escrito, não tem mais nada. Tudo que Deus revelou para o Senhor Jesus falou para nós. Está aqui. Não foi exatamente para nós, foi para o povo judeu, né, que essa promessa messiânica do profeta, que havia de vir, o profeta como Moisés, foi dada para os judeus. Mas nós entramos nessa bênção e nós temos a palavra de Deus agora. Nós podemos gozar dessa bênção do profeta, de tudo o que ele aprendeu lá de Deus. Ele não estava falando, né, como ele falava, doutrina de homens, ou coisa que ele havia inventado, mas aquilo que ele havia ouvido do próprio Pai. Versículo 38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Versículo 42. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Versículo 55. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, porquanto o que eu falo-o como o Pai me tem dito. Falo como o Pai me tem dito. E eu sei uma coisa, que o seu mandamento é a vida eterna. Todas essas palavras, na verdade, todas essas palavras que o Senhor estava dizendo, está mostrando para ele que pela lei, nenhum homem ia ser justificado. O Senhor Jesus veio para cumprir a lei, né? Nós vemos que a palavra que ele estava dizendo era a palavra de vida, e de vida eterna. Não tinha outro sentido a não ser porque a oferta pelo pecado, o sacrifício pelo pecado estava ali, Ele mesmo. Quando Ele der a sua alma em expiação pelo pecado. O sacrifício, a oferta pelo pecado, estava presente a oferta, estava presente a palavra de Deus em pessoa, estava presente o sacerdote, o sumo sacerdote em pessoa. Estava tudo ali à disposição do homem, para que o homem pudesse, uma coisa Deus queria, e o seu mandamento era a vida eterna, resgatar todos aqueles, né, que o Pai havia dado para ele. Deus, né, deu ao Filho, né, aqueles que haviam de ser salvos, e ele veio para resgatar todos aqueles a quem tu me deste, nenhum deles se perdeu. Então aqueles que ouviam, nós ouvimos a palavra de Deus, graças a Deus, os nossos ouvidos foram abertos, nós pudemos ouvir a voz desse profeta, porque todo aquele que não ouvir a voz desse profeta vai morrer. Todo aquele que tropeçar nessa pedra, né, nessa pedra que é Cristo, que é a pedra angular, a pedra da esquina, vai morrer. Aquele que não ouvir esse profeta, não tem como o homem receber salvação se não for ouvindo a voz do Senhor Jesus. Nós vemos, não existe outra maneira de salvação. O que Deus havia de fazer, Ele já fez, tá? Ele se mostrou pronto. Ele foi propício para o homem, Ele propiciou para o homem, né, como propiciatório. Deus foi propício ao homem, o sangue da oferta foi dado, foi levado na sua presença, sumo sacerdote, e as palavras que Deus tinha para o homem, está aqui, aqui nessa palavra, tudo que o Senhor Jesus falou, né, a respeito do homem, né? Nós temos as doutrinas de Paulo também, mas aqui está tudo o que esse profeta tinha que falar. Nós vemos então a sabedoria de Deus e a obediência do Senhor Jesus em fazer não se desviar nem nada da obra que Ele tinha para fazer, que Ele havia determinado, de fazer tudo que o Pai lhe havia ordenado. Com que finalidade, irmãos? Para que nós tivéssemos vida eterna. Só isso. Deus nos amou tanto, de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, como eu falei na última pregação. Deus sempre sai na frente. Deus sempre sai na frente. Deus não pede contrapartida. Não chega para o homem e fala assim: quanto você vai dar para mim, para eu poder dar alguma coisa para você? O João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Primeiro Ele já deu, está lá, o sacrifício, a oferta pelo pecado já foi dada. Tudo que o homem tem que fazer para que todo aquele que nele creia, eu tenho que crer só. Deus já deu tudo, Deus não quer nada do homem, Deus só quer que o homem receba o Senhor Jesus como seu Salvador. E o seu mandamento é a vida eterna. João 14 também. Versículo 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras.
Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto estando convosco. Agora em João capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Nesses versículos que a gente pode sentir o Senhor Jesus como profeta. Ele, tudo o que havia ouvido do Pai, não ficou nada para trás. Tudo o que ele havia ouvido, ele falou. Não ficou nada. Tudo no que diz respeito à vida, tudo que Deus queria comunicar com o homem, o Senhor Jesus veio comunicando, como profeta, o grande profeta, o profeta prometido naquele que ia fazer realmente tudo. E em Hebreus capítulo 12, versículo 18, Hebreus 12, 18, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Hoje, irmão, não tem mais monte, não tem mais fogo, não tem mais nada. Está livre o nosso acesso à presença de Deus. Não temos mais que temer, não tem monte nenhum. Ó. Tão terrível era a visão, não tem terrível a visão. O Senhor Jesus veio, não é? Deus encarnado, veio demonstrando todo o seu amor de suas palavras, como já disse, aproximando-se do homem, mostrando que Deus não quer ser um Deus temeroso, mas um Deus compassivo, misericordioso, um Deus salvador, um Deus que quer nos dar, o intuito é a vida eterna. Aproximemo-nos então com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados, tendo a entrada agora, sabendo que o nosso grande sumo sacerdote, a nossa oferta pelo pecado, que Ele mesmo levou diante de Deus, seu sangue precioso, foi feito, e agora toda aquela ira, todo aquele terror que tínhamos por causa dos nossos pecados, se dissiparam agora. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Em Apocalipse 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Senhor Jesus, a Palavra de Deus. Podemos dar graça?